Oi! Meu nome é Vivian e seja bem-vindo ao canal Escreva-me. Este é o primeiro vídeo do novo quadro do canal, então deixe-me explicar rapidamente como funciona. Serão vários blocos ou temporadas de 4 vídeos sobre algum tema específico. A primeira temporada é sobre criação de mundos, então serão 4 vídeos falando sobre isso. Este primeiro é um geralzão sobre o world building. Aqui darei dicas para você criar o seu mundo, seja ele real, fictício, medieval, futurístico. Depois, nos outros vídeos, vamos deixando mais específico. Já clique no botão gostei porque ajuda muito o YouTube a divulgar o vídeo e se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito para poder acompanhar todas essas temporadas. Para começar o seu mundo, você vai precisar de nomes. Onde o seu protagonista mora? Qual é o nome do reino? Da floresta, da cidade, daquele rio importante. Se o seu mundo for real, você já tem tudo isso. Se você não vai fornecer um mapa para o seu leitor, você pode escolher o nome só daquilo que vai aparecer na história. Se você vai desenhar um mapa, aí você vai ter que quebrar a cabeça. Você também vai precisar do clima dos lugares, principalmente porque eles afetam a flora, a fauna e até a arquitetura do lugar. Um deserto não fica numa área de clima tropical. Sobre arquitetura, as casas da maior parte do Brasil são feitas para suportar o clima quente. Precisamos de coisas frescas. Se colocarmos uma casinha de Teresina, Piauí, lá em Ontário, no Canadá, vai ser difícil sobreviver no inverno. Uma cabaninha de palha pode ser adorável, mas faz sentido ela estar ali? Outra coisa, cada personagem possui sua história, seu passado. As cidades também. Reinos, guerras, linhagens, tudo isso afeta a cultura do lugar. Brasilzão, como exemplo. A gente tem um pouquinho do mundo inteiro. Tem cultura de todo mundo. E é justificável por causa da nossa história. Afeta até a nossa alimentação. Só que aí entramos em um dilema. Porque a história do seu mundo pode voltar e apunhalar você pelas costas. Aqui vai, talvez seja a dica mais importante. E eu espero que não seja polêmica. Dependendo da complexidade da sua história, dá uma segurada na criação do seu mundo. Eu sei que Tolkien e George Martin criaram mundos fantásticos, mas eles não levaram um mês para fazer isso. Nem um ano. Nem 2. Se o seu livro é um volume único, que não é tão comum para o gênero de fantasia épica, você não vai ter tempo para mostrar a complexidade do seu mundo. Então, o meu conselho é para você focar no que é importante da história. Bacana que o continente possui 5.000 vilas. Você não precisa pensar na história e no nome de cada uma delas. Pense só no que vai realmente aparecer na sua história. 2 coisas ruins podem acontecer. Uma, você gasta tanto tempo criando o seu mundo que o seu livro nunca vai ser escrito. Vai passar 10 anos e nada de terminar o seu livro. É muito comum se enrolar nisso. Eu sei que seria muito legal o seu próximo Tolkien, mas são várias histórias compondo esse universo dele. Aos poucos o mundo vai ficando completo e se encaixando. São várias histórias, não uma. O que nos leva à segunda coisa ruim que pode acontecer. Você se dedicou tanto à criação do seu mundo, criou tantas curiosidades legais, que quer enfiar a qualquer custo tudo na sua história. Isso carrega a história com coisas irrelevantes. Uma curiosidade aqui ou ali é legal, desde que não fuja do foco da história e você ainda consiga contar ela. Até mesmo as histórias de Tolkien. Quantas pessoas já não pularam aquela descrição enorme? Eu pulo. Uma página para descrever uma folha da árvore. Ok, eu acredito que o autor pensou nos mínimos detalhes de tudo, mas nem sempre eu quero saber. Se o seu livro é uma trilogia, uma série, você tem mais tempo para revelar o seu mundo, então mais detalhes são necessários e você pode ir expô-los com calma. Mas não significa que você precisa ter tudo em mente antes de começar o primeiro. Sim, precisa elaborar várias coisas que se conectem e façam a história ter sentido. Mas se um povo de um reino específico só vai aparecer no 3º livro, você não precisa já pensar em costumes e características deles. Se existe um reino de dragões, que é citado bem às vezes, mas só se torna relevante no 4º livro, você só precisa pensar no nome, onde fica e no porquê que ele é relevante. Ah, e o personagem vai precisar recuperar um tesouro que é guardado por tal dragão. O tesouro é importante para os outros livros? Sim, ele é citado às vezes. Então precisa pensar nele. Ou não, ninguém sabe nem que ele existe. Então deixa para pensar mais perto da hora. Deu para entender? Tem coisas importantes que não precisam ser pensadas logo no início. Tem coisas que são importantes serem definidas logo no início, mas outras podemos deixar para depois. Eu acho que eu dei um peteleco no microfone.
mas outras podemos deixar para depois. Planejamento e criação de mundo é ótimo para criar uma história complexa, mas você precisa de limites ou infelizmente a história não vai sair. Existe um equilíbrio. Quanto mais você pensa na história, mais fácil será escrevê-la. A base tá lá, bonita, mas se levar 10 anos para construir essa base, não é legal. Eu, Vivian, gosto de começar pelo que é essencial. Nome das coisas que aparecem, clima, religião, tipo de governo, alguma história de background para ter um contexto. Então eu vou criando essa base para poder começar a escrever. E eu crio mais coisas do mundo conforme aumenta a complexidade da história. Meu personagem vive na Vila X. Eu já pensei na Vila X. Aí, por causa da Guerra do Reino, ele precisa fugir para a capital. Eu já tinha criado o rei, porque é um personagem importante para a história. Também já tinha criado o ferreiro e como era a casa dele, porque vão ser importantes para a história. Mas a capital em si, eu deixei para pensar só quando ela apareceu. Porque podia. Eu não precisei dela antes. Isso permite que a história vá tomando forma e eu não fique presa só no planejamento. Então, o meu conselho é: planeje o que você acha que é importante e comece a escrever. De qualquer forma, nós vamos criar coisas que os leitores nunca saberão, mas tem coisa que dá para não perder tempo. Por exemplo, o livro das enquetes, A Criatura, tem 6 cidades prontas. Eu defini o nome delas e a especialidade de cada uma. Por exemplo, a cidade da protagonista é especializada em agricultura. Eu dei mais atenção a essa cidade e a capital porque são as cidades que aparecem no livro. Apesar de ter pensado na localização da terceira cidade, isso não vai aparecer no livro. Se nem isso vai aparecer, por que é que eu vou pensar no prefeito da cidade? Eu apenas preciso saber as características marcantes do povo dessa cidade, porque apesar de nunca ir lá, a protagonista vai conhecer pessoas que vieram dessa cidade. Sotaques, gírias, algum costume diferente. O nível de detalhes de cada cidade é diferente, de acordo com a importância delas. Avançando, dedique um tempo para pensar no governo do seu planeta. Como os crimes são punidos? Há alguma lei diferente do que se espera? Não se esqueça do sistema de educação, a cultura, o que é socialmente aceito, sexualidade, gêneros. A maior parte dos mundos repete o que já estamos acostumados. Você pode fazer isso, mas não precisa. O mundo precisa de regras concretas para ser crível. Mesmo que seja para criar uma sociedade caótica, a gente precisa entender por que ela é assim? Qual o nível de tecnologia do seu mundo? A medicina. Quão dependente de magia? Como é a sociedade do seu mundo? Classes sociais, discriminação. A cidade da protagonista do livro A Criatura quase não possui desigualdade social. Todo mundo está praticamente ali no mesmo nível. Mas ninguém possui os luxos que o pessoal da capital possui. Então eles sofrem um pouco de preconceito do pessoal da capital. Para finalizar, algo que eu não sei se já ficou claro, mas vá com calma na revelação do seu mundo. Não vomite tudo de uma vez na cara do seu leitor. Vai mostrando aos poucos. Muitas vezes, algumas coisas precisam ser explicadas logo no começo da história para o seu leitor se situar do que está acontecendo. Mas não precisa ser tudo. Eu vou finalizar aqui porque se eu empolgo, eu falo tanto que isso aqui acaba virando um filme. Nos próximos vídeos eu vou focar na criação de 3 tipos de mundo. Eu espero que vocês tenham gostado desse mais geral. Então, clique no botão gostei porque ajuda muito o YouTube a divulgar o vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito para acompanhar todo esse conteúdo que tá vindo. Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!